Mais uma vez, muito bem-vindos. É com satisfação que recebemos hoje na nossa iniciativa a nossa convidada, a doutora Joana Bernardo. Muito obrigada por estar connosco hoje aqui na nossa casa virtual. A doutora Bernardo é doutorada em Química, aí tem tido o seu foco de investigação nas áreas de produção de biocombustíveis, nas metodologias de valorização da biomassa no conceito de biorefinaria. Trabalhou nas unidades de biorefinaria, de bioenergia e biorefinaria do MEG, foi gestora do Biomass and Bioenergy Research Infrastructure, que é a única infraestrutura em Portugal que é dedicada à investigação da biomassa e bioenergia inserida no roteiro nacional de infraestruturas de investigação de interesse estratégico, e está aqui hoje conosco para falar e apresentar o novo laboratório colaborativo para as biorefinarias, o Colab BioRef, que tem, acima de tudo, como objetivo a utilização de biomassa sustentável como recurso renovável em biorefinarias, sempre com o objetivo de promover a utilização destes recursos renováveis de base biológica em vez dos nossos recursos fósseis. Portanto, é com isso hoje que a doutora Joana Bernardo traz-nos a palestra intitulada Inovação e Investigação em Biorefinarias, o Colab BioRef. Muito obrigada, a palavra é sua. Olá, bom dia. Agradeço desde já a introdução e também este convite do CEBAL. Vou pôr aqui em modo de apresentação. Ainda não está, pois não? Ainda não, agora sim. Sim. Exato. É um prazer estar aqui hoje com todos os que nos acompanham e agradeço desde já esta oportunidade para falar de inovação e investigação em biorefinarias e também apresentar o Colab BioRef. O objetivo da minha apresentação hoje é exatamente esse, é falar dos Colabs, em especial do Colab BioRef, qual é a nossa agenda de investigação e inovação, a nossa missão, os nossos objetivos estratégicos, todos os projetos também em que estamos envolvidos e algumas conquistas que fomos tendo ao longo da nossa atividade. Em jeito de enquadramento, só para explicar a quem ainda não conhece esta realidade o que são os Colabs. Os Colabs são instituições de investigação e desenvolvimento que foram criadas com o objetivo de colmatar o gap que existia entre a investigação básica feita normalmente nas universidades e também as necessidades das indústrias. São constituídas por pelo menos uma empresa e também uma unidade de investigação financiada pela FCT, e o objetivo era exatamente este, ligar o conhecimento altamente qualificado destas instituições com a inovação no setor industrial. Em Portugal existem cerca de 35 laboratórios colaborativos, divididos em 8 áreas temáticas, sendo que o nosso Colab, o Colab BioRef, pertence à secção de energia e sustentabilidade. Em termos de agenda em ciclo de investigação e desenvolvimento, os laboratórios colaborativos realizam maioritariamente as suas atividades a um TRL de 4.7, procurando desta forma soluções tecnológicas inovadoras e também sempre direcionadas para o mercado. Somos constituídos por 20 associados, 10 entidades científicas do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e 10 empresas, todas elas profundamente interessadas no desenvolvimento destas tecnologias para as biorefinarias. E para se atingir esta excelência em inovação e também impacto no mercado de trabalho, existe sempre esta forte interação entre todos os intervenientes. É importante haver esta estreita e dinâmica interação entre as entidades académicas, os Colabs e também a indústria. O conhecimento básico, como eu tinha dito, é desenvolvido nestas entidades, nestes membros académicos do Colab, que realizam as suas atividades principalmente a um TRL mais baixo, normalmente inferior a 4, criando assim um ambiente perfeito para que haja interação com o Colab e possamos, desta forma, trazer a inovação para o mercado. O Colab BioRef pretende ser uma das forças motrizes
para mudar o paradigma de desenvolvimento económico das biorrefinarias, melhorando assim a sua competitividade do setor, contribuindo para uma economia de baixo teor em carbono, gerando também novas cadeias de valor e criando emprego, desta forma impulsionando a bioeconomia. De acordo com a nossa visão, foram também estabelecidos alguns objetivos estratégicos para os próximos 3 a 5 anos e estes contam com exatamente esta mudança do paradigma económico das biorrefinarias, a promoção de uma investigação, de uma agenda de investigação e desenvolvimento muito direcionada para o mercado, promover novas cadeias de valor baseadas na biomassa e tecnologias direcionadas para a descarbonização e, por fim, ser um provedor, ser reconhecido como um fornecedor de tecnologia de excelência nesta área das biorrefinarias. Com base nestes objetivos estratégicos, foram então definidos os nossos domínios de atuação. São eles o domínio da bioenergia, dos gases renováveis e também o domínio da bioeconomia sustentável. Os objetivos estratégicos deste primeiro domínio, da bioenergia e dos gases renováveis, são a descarbonização, uma descarbonização profunda do sistema de energia e transporte, mantendo, claro, a sua competitividade e também desenvolvendo tecnologias mais eficientes, ambientalmente sustentáveis para a produção de combustíveis de aviação, é um dos nossos focos, e também combustíveis renováveis, como é o caso do biometano, do biohidrogênio, do biometanol. Isto abrange um conjunto de tecnologias, nomeadamente as conversões termoquímicas da biomassa, como é o caso, por exemplo, da gasificação, da pirólise, do HTL, ou através de conversões bioquímicas, por exemplo, as fermentações, também a digestão anaeróbia para a obtenção de gases renováveis, como o caso do biogás, do biometano, do hidrogênio verde, e também biocombustíveis líquidos avançados, como o caso do metanol. Existem ainda outras tecnologias que também estão no nosso foco, como é o caso do Power to Gas ou líquido. Em relação ao domínio da bioeconomia sustentável, este domínio considera um conjunto de tecnologias que são essenciais para a produção, recuperação e também a purificação de produtos de alto valor acrescentado. Aqui o nosso foco são as biorefinações de algas, deixem-me só aqui, a biorefinação de algas e também de biomassa lenhocelulósica em produtos de alto valor acrescentado, sendo o foco sempre o scale-up destas tecnologias, também a biotecnologias de CO2 de bancada. Existem ainda um conjunto de competências transversais a estes dois domínios, na nossa agenda de investigação e desenvolvimento, que inclui, por exemplo, análises tecnoeconómicas, de ciclo de vida, elaboração de modelos de negócio ou todas as atividades relacionadas com a agregação de clientes, com marketing, também setups, pilotos e demonstração. Neste esquema, apresento-vos as principais linhas de investigação do Colab, na nossa agenda de investigação e desenvolvimento. Nós tínhamos uma agenda um pouco mais abrangente e nesta fase estamos a tentar focar, a ver tecnologias em concreto com linhas de investigação mais específicas. Neste caso, se me permitem... Pronto. Peço desculpa. O objetivo nas linhas de investigação 1 e 2 são a conversão bioquímica e termoquímica, respectivamente, da biomassa para combustíveis de aviação sustentáveis. Na linha de investigação 3, o foco é o processamento termoquímico da biomassa e de resíduos para a produção de biocombustíveis e também de gases renováveis, como é o caso do biohidrogênio, de combustíveis Fischer-Tropsch, por exemplo, gás natural sintético. A linha de investigação 4 está principalmente relacionada com a valorização do CO2 em combustíveis renováveis.
E, por fim, temos as linhas de investigação 5 e 6 relacionadas com a biorefinaria de algas e da biomassa lenho-celulósica, respectivamente, para a produção de compostos de alto valor acrescentado, como, por exemplo, os compostos bioativos ou outros compostos com alto valor. A estratégia, neste caso, é acelerar a implementação das biorrefinarias avançadas, passando por uma variedade de tecnologias avançadas com baixa pegada carbónica e também recurso a uma variedade de matérias-primas, sempre com intuito de multiproduto e multiobjetivo. Em relação aos nossos polos, o Colab BioRef tem 22 recursos humanos altamente qualificados, que é a designação que normalmente é feita para os recursos humanos dos Colabs. Nós temos 4 polos, a nossa sede é em Matosinhos, conjuntamente com o Colab, com o LNEG, nas instalações de São Mamede em Festa. Aqui o foco são principalmente os gases renováveis. A imagem pode não ser muito nítida, mas aqui é uma instalação de produção de metanação, um piloto de metanação, que foi adquirido no âmbito do projeto Move2Loci, que irei apresentar mais à frente. Temos também um polo em Aveiro, em parceria com o Raiz. Aqui o foco são as biorrefinarias de biomassa lenho-celulósica ou resíduos de biomassa lenho-celulósica com o intuito de obter biocompostos. Em Porto Alegre temos também um polo, juntamente com o IPP, onde as nossas principais atividades lá estão relacionadas com a conversão termoquímica da biomassa e, por fim, temos também um polo em Lisboa, nas instalações da A4F, onde as principais atividades aqui desenvolvidas estão relacionadas com a biorefinaria de biomassa aquática, neste caso de microalgas. Em relação aos nossos serviços, nós temos um conjunto de serviços que pretendemos prestar, quer a associados, quer a entidades externas. Trabalhamos muito no scale-up de tecnologias, como por exemplo o Power to Gas ou to Liquid, nos processos de biorefinaria de algas ou de biomassa lenho-celulósica, em estudos de mercado e de viabilidade económica, energética e ambiental. Tal como eu tinha dito anteriormente, a nossa investigação e desenvolvimento está sempre relacionada a um TRL superior a 4. E pretendemos ter este know-how no scale-up de tecnologias bioquímicas e termoquímicas. Uma área também bastante importante é a valorização dos resíduos em bioenergia, bioprodutos e biocombustíveis no contexto de economia circular, com o objetivo de haver uma integração e um estímulo destas biorrefinarias. Uma área que também trabalhamos é sempre na vertente tecnológica, na elaboração de estudos de arte, e na geração de produtos, serviços de valor acrescentado. Em relação ao nosso posicionamento, para rapidamente promover o nosso trabalho e também termos visibilidade, o Colab elaborou um plano de internacionalização para expandir as suas atividades. É atualmente membro de 3 organizações internacionais bastante reconhecidas, como é o caso da ERA Bioenergia, da EBA e também do Bio-Based Industry Consortium. Estas associações são fundamentais, quer, por exemplo, na elaboração de consórcios para colos competitivas e também nesta promoção de colaborações com organizações internacionais reconhecidas e dedicadas ao desenvolvimento e divulgação das biorrefinarias. O BioRef iniciou a sua atividade apenas em 2020, mas tem já um conjunto de projetos competitivos a decorrer. Temos atualmente 4 projetos competitivos e também foi alcançando ainda outras conquistas que vos irei explicar um pouco mais à frente. Estes são os nossos projetos, o Move2Loci, o iFullUp e o H2 Driven, assim como o Moving to Neutrality. Em relação ao projeto Move2Loci, combustíveis de base biológica,
Este projeto tem como principal objetivo a produção de biocombustível para os setores de transporte aéreo e rodoviário pesado de mercadorias e também de passageiros. É um projeto mobilizador, ou seja, um projeto nacional que pretende exatamente isso, mobilizar as universidades, os institutos de investigação e desenvolvimento, as pequenas, médias empresas e grandes empresas também, para cooperarem neste objetivo de aumentar o aproveitamento da biomassa, seja ela aquática, microalgas ou também biomassa florestal residual e de efluentes industriais para a produção de biocombustíveis, numa lógica sempre de economia circular. É de referir ainda que este projeto surge como resultado destas dinâmicas coletivas e inerentes a um collab e conta com a participação de 17 dos nossos associados. Este projeto é também liderado pela 4F, ela lidera este PPS e coordena todo o projeto, e de uma forma muito resumida, o projeto é dividido em 4 PPS técnicos e um PPS de gestão e disseminação, que este PPS é liderado pelo Collab BioRev, e no PPS 1 e 2, o principal objetivo é a produção de combustível de aviação, embora utilizando diferentes matérias-primas endógenas. No caso do PPS 1, são utilizadas microalgas autotróficas e, no caso do PPS 2, são utilizadas biomassa lenhocelulósica. O PPS 3 e 4 têm o mesmo objetivo, a produção de gases renováveis, embora num haja a produção de hidrogênio e no outro o biometano, para utilização final em transportes terrestres. Apesar de o BioRef ter participação em todos estes PPS, estamos mais ativos neste PPS 4, que é liderado pela Dorgás Renovável, e aqui o objetivo deste PPS é a produção de biometano a partir de CO2 biogénico e hidrogênio renovável por eletrólise da água. Nomeadamente, as nossas principais atividades neste PPS estão relacionadas com a otimização do processo de metanação catalítica, numa fase inicial com gases sintéticos, por forma a desenvolver e a testar este processo melhorado de metanação com hidrogênio a uma escala piloto. Um outro projeto em que o BioRef está envolvido, e não só desenvolvido, todo este projeto do iFull-Up foi desenvolvido e é coordenado pelo Collab BioRef, é um projeto do Horizonte Europa, e o principal objetivo aqui é o desenvolvimento de tecnologia avançada, como é o caso da gasificação e da metanação, para a produção de biometano. Este biometano é posteriormente liquefeito e utilizado na descarbonização dos transportes rodoviários de mercadoria de longa distância e também no transporte marítimo. Este projeto é um exemplo também da importância destas redes internacionais. Todo o consórcio foi formado, a apresentação do projeto foi feita por nós nos seminários organizados pela Era Bioenergia. Depois, vários parceiros mostraram ter know-how e competências para colmatar aquilo que necessitávamos em termos tecnológicos. Em relação, aqui nesta fase, nesta imagem, apresento-vos a principal unidade de demonstração, é em Tondela, no distrito de Viseu, e é uma instalação da Circle Molecule, que também faz parte deste consórcio. Aqui é possível, esta instalação, ainda são estas instalações antigas, agora vão ter que ser adaptadas para incorporar toda a inovação e os objetivos do projeto, e pretendemos que esta unidade tenha uma capacidade de produção de biometano de cerca de 50 metros cúbicos por hora. Em relação também aqui aos avanços e às inovações para este projeto, este projeto utiliza um conceito tecnológico diversificado de gasificação avançada,
ocorre uma captação do CO2 in situ e aumenta desta forma a eficiência do carbono depois de todo o CO2 no gás de combustão é convertido em biometano. Esta é uma tecnologia que pertencia aos nossos parceiros suíços e vai haver aqui um desenvolvimento depois para uma escala maior de demonstração. Uma inovação também deste projeto está relacionada com as matérias-primas e aqui o nosso principal foco está na utilização de resíduos de baixa qualidade, como é o caso das lamas de etar, que não têm ainda qualquer outro tipo de valorização possível. Enquadrado agora nas agendas mobilizadoras do PRR, o Colab BioRef pertence a duas agendas mobilizadoras. A primeira é o H2 Driven e este projeto, que é coordenado, o promotor é a EFASEC. O projeto constitui uma proposta de implementação e valorização de uma nova cadeia de valor nas áreas dos e-combustíveis em Portugal, baseada principalmente no hidrogênio verde, no CO2 biogénico e também na produção de e-metanol verde. Aqui apresento-vos o consórcio e, como podem ver, é constituído por 8 empresas, 2 PMEs e 7 entidades não empresariais, entre os quais 2 collabs, como é o caso do iLab e do próprio Colab BioRef, e esta estrutura permite completar as competências e potenciar as sinergias entre todos os elementos do consórcio. De uma forma muito simples, o metanol é produzido, o metanol verde é produzido através da combinação do hidrogênio verde e também do CO2 biogénico capturado na caldeira de combustão, na caldeira da biomassa, podem ver ali no esquema, e depois este metanol é posteriormente utilizado na descarbonização dos setores de transporte pesado marítimo e também da indústria, que em conjunto representa uma fatia significativa das emissões de CO2 a nível nacional. Representa cerca de 47% das emissões de CO2. Mais especificamente, as atividades do BioRef neste projeto estão relacionadas com o desenvolvimento de 2 unidades piloto, uma para a síntese do metanol e outra para a captura do CO2. E também somos responsáveis pelo working package relacionado com a capacitação e a formação de todos os intervenientes no projeto. Participamos também de forma ativa nos estudos da análise de ciclo de vida e de sustentabilidade do projeto. O Moving to Neutrality é também um projeto que está enquadrado nas agendas mobilizadoras do PRR. É um projeto que é liderado pela Galp e estão envolvidos 13 projetos de investigação e desenvolvimento. O objetivo é potenciar a constituição de clusters de conhecimento em tecnologias de baixo teor em carbono e, neste caso, o Colab BioRef irá desempenhar atividades de investigação e desenvolvimento principalmente na área de produção de combustíveis verdes para os transportes. Neste caso, o foco será a conversão termoquímica e, mais especificamente, iremos ter o papel especialmente ativo na limpeza do gás de síntese, na remoção de metais. Em relação aos objetivos do projeto, os principais objetivos estão relacionados com a produção de hidrogênio verde a uma escala industrial a partir de energia solar e energia eólica. A produção de combustíveis para os transportes, aqui vai haver uma instalação de uma unidade industrial inovadora capaz de produzir combustíveis sustentáveis para a aviação e também para o transporte terrestre. Por fim, o work package final está relacionado com a distribuição deste hidrogênio verde para o setor rodoviário. Um marco importante também
no desenvolvimento das atividades do Colab BioRef está relacionado com o plano de ação do biometano. Em março de 2022, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que já não está em funções, convidou o Colab BioRef para coordenar e elaborar um plano de ação para o aproveitamento integral do potencial de produção e consumo do biometano. Isto principalmente devido à necessidade de substituir as importações de gás natural da Rússia e também para cumprir os objetivos nacionais e europeus de neutralidade carbónica. O Colab BioRef elaborou este plano de ação, já entregou às entidades competentes e esperamos que brevemente venha a ser publicado para conhecimento de todos. De qualquer forma, de forma muito resumida, apresento-vos aquilo que foi proposto no plano. A nossa visão estratégica era promover até 2026 o mercado de biometano de forma sustentável, por forma a reduzir estas importações de gás natural utilizado nos setores industriais e domésticos e também incluir o seu uso na mobilidade, aproveitamento integral de toda a massa abundante de toda a biomassa residual endógena existente em vários setores. Em jeito de enquadramento, é de referir que Portugal é dos países da União Europeia com menor produção de biogás para produção de energia, estando esta produção associada principalmente aos setores dos biorresíduos e também das águas residuais. No desenvolvimento deste plano, verificamos que existe um enorme potencial nos setores da agropecuária e consideramos que o desenvolvimento e o crescimento deste setor em Portugal dependerá da valorização generalizada destes efluentes. Com base na visão apresentada anteriormente, foi construído este plano de ação, que representa 20 linhas por forma a preparar e a capacitar Portugal para o aproveitamento integral deste biometano. Este plano traduz-se em duas fases com horizontes temporais distintos e também um eixo complementar que é transversal a todo o aproveitamento de gás a nível nacional. Numa primeira fase, o plano propõe um conjunto de medidas que visam iniciar e desenvolver a produção do biogás já existente, principalmente a partir dos resíduos sólidos urbanos. Visa também a criação de um quadro regulatório que favoreça esta produção de biogás e a simplificação dos procedimentos que são necessários para o licenciamento e a gestão e, por exemplo, para a incorporação do gás natural, do gás renovável na rede de gás natural. Numa segunda fase, o objetivo era então o reforço e a consolidação do mercado de biometano. São apresentadas um conjunto de medidas, umas linhas de ações com foco no médio prazo, são centradas na consolidação do mercado de biometano em Portugal e também no aumento de escala da produção de biometano. Por exemplo, aqui o objetivo era o aproveitamento do potencial do setor agropecuário, também avaliação de tecnologias inovadoras para a produção de biometano, numa fase inicial, e uma vez que é a tecnologia mais consolidada no mercado, era proposto que se utilizasse apenas a digestão anaeróbia. E numa segunda fase, propõe-se que se explorem outro género de tecnologias, como é o caso, por exemplo, da gasificação, e também se aumente o financiamento nas áreas de investigação associadas ao aproveitamento deste gás renovável. Finalmente, o eixo transversal foca as atenções na sustentabilidade, das ações necessárias para o crescimento deste mercado e do envolvimento participativo de toda a sociedade para que efetivamente possa haver um desenvolvimento deste setor. Tal como eu disse, esperamos que este plano de ação venha a conhecimento público muito em breve e que possa ser uma realidade em Portugal, porque efetivamente o aproveitamento do biometano é fundamental
quer para a descarbonização do setor, quer para o cumprimento de várias outras metas, por exemplo, a incorporação de combustíveis renováveis em toda a produção de energia. Em jeito de considerações finais, de referir que o nosso foco, o foco do BioRef, está no desenvolvimento de tecnologias, de soluções tecnológicas para a implementação no mercado, contribuindo com soluções de economia circular, tanto para a produção de energia como para a produção de produtos de alto valor acrescentado, sempre numa lógica de bioeconomia e de economia circular, e também utilizando uma diversidade de matérias-primas, tais como a biomassa aquática, biomassa de resíduos lenho-celulósicos, também a partir de gases renováveis. Esta é uma estratégia que está alinhada com as estratégias nacionais e europeias, a estratégia da bioeconomia e também da economia circular sustentável. A descarbonização é, sem dúvida, um dos maiores desafios dos nossos tempos e as tecnologias relacionadas com as biorrefinarias são de extrema importância para este impulso na sustentabilidade, este impulso global na sustentabilidade, mas também para o desenvolvimento de Portugal, em toda a sua linha de atuação. E, na nossa opinião, este desenvolvimento das biorrefinarias enfrentam três grandes desafios, são eles a competitividade, a expansão industrial e também a absorção no mercado, e para que possam ser uma realidade, acho que é importante o envolvimento de todos os intervenientes, sejam eles entidades do sistema científico e tecnológico nacional, os collabs e mesmo a indústria. Termino assim a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção.